noite a todos. Que a graça do Senhor nos acompanhe nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Estou expondo esse livro lá na igreja que eu estou pastoreando atualmente. Fui desafiado pelos meus filhos. Toda vez eles falavam do peixe grande, do peixe grande, do peixe grande que engoliu Jonas. Então eu digo, eu vou pregar em Jonas para despertar a atenção deles um pouco no culto. Então eles têm ouvido também a mensagem do Evangelho durante o culto. Nós não temos, a nossa igreja não tem um cultinho. Então, e aí eles ficam comentando em casa quando chegam daquilo que ouviram na pregação. Eu acho bem interessante, porque aí eles já têm a ideia. Então vamos abrir em Jonas 1:17. E vamos ler todo o capítulo 2, não é longo, são apenas 10 versículos. Diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A história de Jonas, bastante conhecida. Como eu disse, até aquelas pessoas que foram criadas na igreja já estão acostumadas de tanto ouvir isso na escola dominical. Porque são histórias mais didáticas, mais fáceis de passar para as crianças, porque envolvem natureza, envolvem uma série de questões. Mas Jonas é um profeta um pouco diferente daquilo que nós já temos nos acostumado com os outros, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias. A mensagem de Jonas, aliás, além disso, não existe uma mensagem de Jonas profetizando a outras pessoas. Jonas é mais como se fosse uma narrativa, relatando exatamente a experiência de Jonas no seu chamado profético, no seu chamado ministerial. O que muito pouco se diz é que Jonas não foi comissionado, ele não foi chamado exatamente para essa missão de pregar a grande cidade de Nínive. Ele já era profeta antes, nós vemos isso lá no segundo livro de Reis, capítulo 14. Então, Jonas é um profeta já, que Deus traz para profetizar a nação de Israel, ao reino do norte, e então agora ele é chamado para uma missão especial. Ele é chamado para pregar a uma nação ímpia, a uma nação estrangeira, a uma nação que persegue o povo de Deus, inimiga do povo de Deus, e trazer exatamente a mensagem de juízo para esta nação. A mensagem é: grande cidade de Nínive, vocês serão destruídos, a sua maldade chegou até o Senhor. Esta é a mensagem que Jonas tinha, uma mensagem muito agradável para aquela cidade. Olha, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser exterminados, Deus vai vai se irar contra vocês, vai vir um juízo do Senhor contra vocês e vocês vão acabar por causa do pecado.
A cidade é uma mensagem maravilhosa de se você retratar, de passar. Então Deus, no capítulo 1, ele faz isso. Versículo 2 diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então vejam só, este verbo dispor é especial, porque ele é uma ordem do Senhor. E a ideia aí é de levantar-se. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Não demore. Agora é uma urgência do Senhor. O Senhor está clamando para quê? Para que haja urgência no chamado de Jonas a ir à grande cidade de Nínive e pregar a palavra. Mas o que eu acho mais interessante é a linguagem hebraica, é muito bom para isso, porque eles vão respondendo tipo na mesma medida. Tem alguns arranjos hebraicos na língua que são maravilhosos. Então veja só o versículo 3. Olha a palavra do versículo 2, do capítulo 1, dispõe-te. E olha agora o capítulo 3, Jonas se dispôs. A mesma palavra. Deus diz, dispõe-te, e o versículo 3 diz, Jonas se dispôs. Mas para quê? Diz o texto. Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ou seja, Jonas se dispôs a ir para outro lugar. E onde é que fica Tarsis? Onde é Tarsis? Vizinho. Vou montar um acampamento vizinho a Nínive para então observar como essas pessoas, para fazer o missionário, para me aculturar, para que eu tenha cultura ali, para que eu traga uma mensagem que não seja tão assim. Não, Tarsis não era vizinho. Tarsis é exatamente o oposto de Nínive. E mais ainda, não é somente direção contrária. Por exemplo, eu moro em Propriá, eu pastorei a igreja de Propriá. Então, eu recebo a ordem, vai e prega contra a cidade de Aracaju, a grande cidade de Aracaju. Então, aí Aracaju, então eu vou para Maceió. Não é isso, é mais. Então não é somente direção oposta. Tarsis é a última cidade navegável do mundo da época. Não é somente eu vou para um lugar diferente, eu vou para o outro lado. Não, ele foi para o fim do mundo. Para onde? O último lugar que ele poderia ir. Para quê? Diz o texto, para fugir da presença do Senhor. Jonas, um missionário, um teólogo, um profeta, deveria imaginar que isso é impossível. Mas ele faz tudo, e eu acho maravilhoso o texto, porque tudo dá certo. Ele está na sua cidade, ele vai até o grande porto de Jope, diz o texto, ele desce até Jope, olha só, versículo 3 ainda. E tendo descido a Jope, que é o porto, onde ele embarca, chegando lá, tem um navio, olha que coincidência, eu estou fugindo do Senhor, tudo dá certo. Chega lá, está um navio ancorado, dizendo, vai sair agora. Mas chega lá, não tem mais passagem, acabou. Você atrasou, você está em cima da hora. Mas chega lá, tem passagem, e o dinheiro que Jonas leva dá para comprar a passagem até o fim do mundo, até a última cidade navegável do mundo da época, que era Tarsis. Quando eu dizer fim do mundo, não é o fim exatamente do mundo, mas é a última cidade navegável do mundo. Os marinheiros, naquela época, não iam além de Tarsis, que hoje fica mais ou menos na Espanha, na Europa. Então vejam bem, tudo está dando certo. Aí ele diz, olha só, Deus está me ajudando, eu estou fugindo dele e tudo está dando certo. Irmãos, às vezes, eu quero apenas pontilhar isso, porque nós vamos nos ater ao capítulo 2. Às vezes nós, quando estamos em delitos e pecados, quando nós estamos em desobediência, Jonas aqui estava desobedecendo, Deus ordena que ele vá para Nínive, e ele vai para Tarsis. É clara a desobediência, ele está descumprindo a ordem do Senhor. E muitas das vezes, quando o homem está descumprindo a ordem do Senhor, as coisas parecem que dão certo. Olha o que está acontecendo com Jonas.
Até aqui as coisas estão dando certo. Então, muitas das vezes, quando você está se deleitando no pecado, quando você está se arranjando no pecado, as coisas parecem que estão dando certo, e você diz: olha, parece que Deus não está ainda me castigando. Mas olha o que acontece no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Novamente, as palavras são importantes para entendermos. O Senhor lançou. Essa palavra lançar não é apenas eu pegar algo aqui, tem um inário aqui, eu lançar sobre vocês. Não é isso. Lançar é como se, aqui não vai ter, é como se tivesse um alvo, e você pegasse um dardo, e você lançasse exatamente no alvo. A palavra lançar aqui é você acertar o alvo, é você lançar sobre o alvo, é você ir contra o alvo. Então, qual era o alvo? O navio em que Jonas estava. Não é qualquer alvo. Deus não lançou uma tempestade, Deus não lançou um tsunami, Deus não lançou qualquer coisa. Deus lança exatamente uma tempestade sobre o navio. Tanto é que aqueles marinheiros, tão acostumados a tempestades em alto mar, se admiram e dizem: os deuses estão irados contra nós. Vamos cada um clamar a nossos deuses. Por quê? Porque alguma coisa de sobrenatural está acontecendo. Não era qualquer tempestade, era uma tempestade especial. E o alvo era Jonas. Então veja só. Segunda observação que eu quero que você entenda nesta noite, para nós entrarmos no assunto. Existe um ditado popular que diz: depois da tempestade vem a bonança. Mas quando você está em pecado, o ditado é invertido. Depois da bonança vem a tempestade. Você acha que tudo está dando certo, você acha que tudo está uma maravilha, mesmo assim você continua em pecado, você continua na desobediência. Se prepare, porque o grande juízo de Deus ainda não veio, a grande disciplina de Deus ainda não veio, a tempestade ainda não chegou, mas ela vai chegar. Se você não se quebrar, se você não se humilhar, se você não clamar ao Senhor, você vai se ver com Ele, você vai se encontrar com Deus. Então veja só, veio um grande vento, mas uma terceira característica dentro desta introdução, eu quero que os irmãos entendam, para que entendam depois do capítulo 2, é a reação de Jonas. Rapaz, a tempestade não era uma neblina, não era um chuvisco. A coisa era tão séria que os marinheiros jogaram a carga fora. Diz o texto que o navio estava a ponto de se despedaçar, o versículo 4. Então, com certeza, aquele navio estava indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E onde é que Jonas está? Preocupado: oh, eu vou morrer, eu pequei contra o Senhor. Não, Jonas está exatamente dormindo. Dormindo no porão do navio, está lá descansando da viagem que ele fez. É mole. Aí vejam só, chega então o mestre do navio e diz: o que se passa contigo, meu amigo? O que é que está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada? Ele está morrendo, você está aí, dormindo. Veja só, agarrado no sono. Rapaz, agora, isso é maravilhoso. Levanta-te, invoca o teu Deus. Eles já tinham feito isso. Os outros marinheiros já tinham feito isso. Invocado os seus deuses. Invoca o teu Deus. E esse Deus, talvez assim esse Deus, se lembre de nós, para que não pereçamos. E o que é que Jonas faz? Diz o texto aí. O que é que o texto diz o que Jonas fez? Nada.
ele não ora, nem conversa com os marinheiros. Ele deve ter se levantado, subido até o convés do navio, olhado o navio. Vamos morrer todos aqui, não há problema não. Mas eu orar ao Senhor, eu buscar ao Senhor, eu clamar ao Senhor. Irmãos, terceira característica: quando você está obstinado no seu pecado, você despreza a Deus, você esquece a Deus, você não quer saber de nada com Deus, você não quer orar a Deus, você não quer clamar perdão, você não quer fazer nada. Eu não estou falando de pessoas que estão fora da igreja, estou falando da igreja do Senhor. Quando ela está obstinada no seu pecado, ela até clama ao Senhor, mas não por arrependimento, não por perdão, mas por outras coisas. O pecado endurece o nosso coração. O pecado nos deixa obstinados, frios, sonolentos, dormindo. E era isso que Jonas fez. Em nenhum momento Jonas fez isso. Quarta característica aqui deste capítulo 1. Veja só. Jonas não se identifica, Jonas não ora. Então os marinheiros dizem: vamos lançar sortes, vamos ver aqui quem é que está em pecado. Vamos ver quem é o amaldiçoado do navio, para a gente resolver o que é que nós vamos fazer com esse cara. E eles lançam sortes e cai exatamente sobre quem? Jonas. Este estava sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus. E aí ele disse: rapaz, o que foi que você fez? Que povo és tu? De onde vens? Qual é a tua terra? Meu amigo, você está ruim, viu? E aí ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Vimos aqui pela manhã a expressão que significa Criador do céu e terra, Criador de terra e céu. Vimos aqui pela manhã. Quer dizer que Deus é todo-poderoso. Quando diz Criador do céu e da terra, é que Ele criou o mundo invisível e criou o mundo visível. Criou anjos, criou homens, criou tudo. E a palavra que Jonas diz: tema o Senhor. Vejam só, quando aparecer essa palavra na sua Bíblia, Senhor, com todas as letras maiúsculas, aí é o chamado tetragrama hebraico. O que é isso? São 4 letras em hebraico que significam o nome de Deus, que uns traduzem como Jeová, outros transliteram como Yahvé, Javé, mas na realidade nem o judeu tem como pronunciar, porque não há, vocês viram aqui pela manhã que o hebraico, ele tem as letras e tem embaixo alguns sinais. Foi o ave e o eve, né, que foi explicado aqui pela manhã. Só que no texto original, esses sinais maçoréticos, que não são vogais, são sinais maçoréticos, nos ajudam. É recente isso. No Antigo Testamento não existiam esses sinais, eles foram colocados depois, até para facilitar o idioma. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, isso é Senhor, quando vocês virem assim, é o nome de Deus. E pode ser Yahvé, eu gosto de pronunciar Yahvé, pode ser Javé, ou pode ser Jeová. E a versão atualizada traduziu como Senhor. Mas é o nome de Deus. Aquele eu sou lá de
Deus a Moisés lá na sarça ardente. É esse exatamente o nome de Deus. Então, quando está chamando aqui Senhor, está dizendo eu sou, temo ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, a Yahvé. Yahvé é um nome conhecido até de povos estranhos. Lembrem-se, quando quando o povo está para entrar na terra prometida, que Raabe recebe os espias, o que é que ela diz aos espias? O povo de Deus com medo de entrar, quando vai entrar, aí Raabe diz, venham cá, eu vou esconder vocês. E as palavras de Raabe são muito fortes. Raabe diz, todo o povo está desmaiado. Estão com medo de vocês. Mas por que estão com medo? Porque vocês têm um exército muito poderoso, porque vocês têm um exército forte, um exército enorme, maior do que os nossos? Não. Porque eles têm ouvido o que o Senhor Deus tem feito desde quando vocês saíram do Egito. Então eles estão com medo, é do Deus que vocês servem, porque esse Deus é poderoso. Então quando Jonas aqui diz, eu temo ao Senhor, aquelas pessoas estão entendendo, este Jonas serve ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, olha a resposta deles, o que eu acho mais interessante, quando ele diz, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Yahvé, do Deus Poderoso. Eles estão dizendo, você está maluco, meu amigo? Você endoidou? Você é nécio? Você é louco? Você está desobedecendo a quem é Yahvé? Desobedece esses nossos deuses mais fraquinhos aqui, mas o Deus Todo-Poderoso não. Essa palavra é muito forte. O que foi que você fez? E aí, quando eles chegam para Jonas e dizem, o que é que nós vamos fazer com você? Para ver se para essa tempestade e ninguém morre. Irmãos, quando nós estamos obstinados em nossos pecados, nós preferimos a morte. Foi isso que Jonas fez. Me joguem ao mar. Me lancem ao mar, que a tempestade vai parar. Eu não vou clamar ao Senhor. Eu não vou pedir misericórdia ao Senhor. Eu não vou obedecer ao Senhor. Jonas poderia muito bem dizer, Senhor, eu estou profundamente arrependido, eu estou profundamente convicto do meu pecado. Livra-nos. Eu voltarei a Nínive e pregarei lá. Ele poderia dizer isso. Mas veja só como ele está obstinado no seu pecado. Ele diz, me joguem ao mar. Mas eu não peço perdão. Aquela criança birrenta, né? Você dá uma ordem, aí ele não obedece. Aí o que é que você faz? Você vai, disciplina ele. Aí ele bate no pé. Quem tem filho pequeno sabe isso. E diz, não faço, não faço, não faço, não faço. Pronto, acabou. E o que é que você faz? Você diz, pobrezinho dele, rapaz. Já que ele disse não faz, deixa ele dizer que não faz, né? É assim que você faz? Com seu filho? Quem faz com o filho assim? Deixa ele, então ele está dizendo que não faz. Já apanhou. Já ficou de castigo. E ele ainda está resoluto na sua dureza de coração. O que é que se faz com uma criança assim? Hein? Eu não vou dizer porque estão gravando, não sei se vão botar na internet. Se eu for dizer que é para dobrar a pisa, eu posso ser até processado. Mas eu vou dizer, dobre a madeira, dobre a vara. Foi assim que Deus fez com Jonas. Jonas disse, eu não vou obedecer, eu quero a morte. E Deus diz, não. E o versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Há várias interpretações possíveis. 2 pelo menos são as mais famosas. Primeira delas, que Jonas morreu.
e ressuscitou. Há quem diga isso, que Deus o recobrou da morte, fazendo a referência às palavras de Jesus, quando Jesus diz que nenhum outro sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas. Eu gosto da interpretação que Jonas não morreu, esteve vivo. Por quê? Porque os fatos aqui são fatos extraordinários, miraculosos. Então vejam só, existem quantos peixes no mar capazes de engolir um homem? Acho que deve ter uns 100 mil, né? Não. Existem pouquíssimos peixes no mar capazes de engolir um homem, né? Pouquíssimos, são raros. Tanto é que muita gente desacredita nessa história por causa disso. Mas há pesquisas que dizem que há peixes, mas são raros. Então vejam só que raridade é essa. Jonas pula do barco, jogam o Jonas do barco, e de repente está lá um peixe passando e come Jonas. Não, diz o texto, deparou o Senhor preparou, o Senhor trouxe este grande peixe. Deus não criou um grande peixe só para isso. Não é um peixe extraordinário, é um peixe ordinário, é um peixe normal, que existe nos oceanos. Mas o fato extraordinário é que ele estava exatamente naquele lugar, na hora que Jonas é arremessado do navio, na hora que ele é jogado do navio. E ele já está preparado para pegar Jonas, então, e comer, e engolir Jonas. Então, irmãos, vejam só, isso é algo extraordinário, é algo diferente. Jonas, então, é tragado por um grande peixe que Deus prepara. O mesmo Deus que fez algo extraordinário em trazer este grande peixe para aquele lugar, naquele exato momento, é o Deus também que pode fazer com que Jonas permaneça 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe, maquinando, pensando sobre o seu pecado, pensando sobre a sua desobediência. Então, este peixe que foi colocado por Deus ali naquele exato momento, é um peixe que teve Jonas 3 dias e 3 noites. Aí diz o texto: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o que é que ele faz? Ele então se quebra diante do Senhor. Ele continua obstinado em dizer que aquela nação não merecia salvação. Nós vamos ver depois isso, lá na igreja, não aqui. Capítulo 4, quando ele não está compassivo com aquele povo, ele apenas vai lá e prega, mas ele não está compassivo, ele não se compadece daquele povo. Entretanto, aqui ele está quebrado por causa da desobediência ao Senhor. Depois de 3 dias e 3 noites, Jonas então desperta da sua dureza de coração. Então Jonas clama, ora ao Senhor. Como é que Jonas ora ao Senhor? Como é que Jonas busca ao Senhor? Primeira coisa que nós devemos entender: quando estamos passando por grandes provações, por grandes aflições em nossa vida, não há outro caminho a não ser clamar e buscar ao Senhor. Versículo 1: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Jonas tinha absoluta certeza de que Deus estava buscando ele, que Deus estava presente naquele momento para receber a prece dele, para receber a sua oração. Mas geralmente, irmãos,
quando estamos angustiados, confiamos em nossos próprios méritos, em nossas próprias forças. Quando passamos por difíceis provações em nossas vidas, nós buscamos resolução nos homens. Tem um amigo meu que pode me ajudar nisso. Tem um conhecido que pode fazer assim. Tem aquele outro amigo que pode fazer de outra maneira. Ou então, eu mesmo posso sair dessa situação. Mas na realidade, somente no Senhor, somente o Senhor, somente quando clamamos e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, é que conseguimos que o Senhor escute a nossa voz. Nós somos, irmãos, muito independentes. A nossa natureza corrompida e caída é assim. Nós buscamos sempre estar fazendo as coisas para nós mesmos e então, como se Deus não existisse. Eu quero vender um carro. É simples assim, eu já escutei isso de uma irmã uma vez. É simples, eu vou lá na concessionária, eu boto a placa no carro, ou agora eu boto no OLX, faço e vendo, acabou. É simples. Eu quero comprar um novo, vou na concessionária, vou lá, e eu quero esse carro desse jeito, e vou lá e compro. Não é simples assim? Quero comprar um apartamento, uma casa. É simples assim, irmãos, quando você não entende que Deus é que dirige todas as coisas. Mas quando você entende que você vive sob a dependência de Deus, a sua oração, o seu clamor sempre é para que Ele possa estar guiando todas as suas decisões, para que depois você não possa estar arrependido. Este é o ponto fundamental para nós entendermos. E Jonas, depois de estar no fundo do poço, ele clama ao Senhor. Mas mais ainda, o clamor de Jonas não é porque ele fez um negócio mal feito. O clamor de Jonas não é porque ele está passando por qualquer provação na sua vida. O clamor de Jonas não é porque, eu tomei uma decisão errada no meu escritório, eu fiz errado isso, eu fiz errado aquilo. O clamor de Jonas não é por uma simples coisa. O clamor de Jonas é porque Deus o está apertando por causa da sua desobediência. E ele reconhece isso. Olha só o que diz o versículo seguinte. Pois me lançaste no profundo, olha só, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele está dizendo, o próprio Senhor foi que colocou-me nesta situação de grande angústia, de grande aflição. O próprio Senhor é que me lançou no abismo. O próprio Senhor é que está me ferindo. O próprio Senhor é que está trazendo-me para junto dEle. Então, quando você estiver passando por aflição, por profunda angústia, por causa do seu próprio pecado, lembre de uma coisa. Lembre de uma coisa, irmão. Não corra para outro e dizer, já que Deus está me disciplinando, já que Deus está com sua vara me batendo, eu vou correr para outro, para longe do Senhor. É o contrário. Você deve clamar pela misericórdia do Senhor. Abram aí, não desmarquem Jonas, que nós vamos continuar aí. Mas abram outro profeta menor. Abacuque. Diz assim, Abacuque 3, versículo 2. Diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Que declarações são essas? E ele diz, e me sinto alarmado. Estou assustado.
E que declarações são essas que Abacuque ouviu? Capítulo 1 você vai entender. Versículo 5. Vede entre as nações, olhem as nações, olhai, maravilhai-vos e, olhe só, olhai, fiquem maravilhados e desvanecei, caiam o semblante, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. O pentecostal pega esse negócio aqui e diz: esse é fogo, obra tal que vós não crereis. O negócio é bom, Deus vai abençoar. Segure. Não lê o restante, não lê o restante. Agora veja só, quando vos for contada, que obra é essa que a pessoa não vai crer? Olhe só. Pois eis que suscita os caldeus. Se você pega só o versículo 5, aí, e está lá, só, o versículo está lá isoladinho. Não precisa, aí você diz, obra tal que vós não crereis. Agora o versículo 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. A Babilônia. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passa como passa o vento e seguem, fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Ele está dizendo, esta nação virá contra vocês, contra o povo de Deus. Mole, essa é a obra que o povo devia ficar maravilhado. Vocês vão ser destruídos, vocês vão ser mortos. Fiquem maravilhados com isso. E qual é a intercessão do profeta? Abacuque. Senhor, como? Uma nação ímpia? Pode o ímpio castigar o que é mais santo, o menos ímpio? E Deus disse sim. Eu vou mandar. Aí você entenda agora lá, o capítulo 3, versículo 2, quando ele diz, tenho ouvido as suas declarações e me sinto alarmado. Ele diz, eu estou alarmado diante de tanta coisa que vai acontecer contra o povo de Deus. Tanta destruição, tanta morte. Mas nós reconhecemos, isso é por causa da nossa desobediência. Mas olha o que ele diz na parte seguinte. Aviva a tua obra ao Senhor no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Agora olha só, na tua ira lembra-te da misericórdia. Quando nós estamos afligidos por causa dos nossos pecados, devemos clamar pela misericórdia de Deus. Quando Deus está irado conosco por causa dos nossos pecados, devemos ainda mais buscar, clamando ao Senhor por arrependimento, para quem sabe, Ele se compadeça de nós. Jonas chegou a esse ponto, ele diz, eu não tenho a quem clamar. Eu sei que foi o Senhor que me lançou nesse abismo. Eu sei que foi o Senhor que me colocou nessas profundezas. Eu sei que o Senhor me trouxe até aqui. Mas somente Ele pode me tirar daqui. Somente Ele pode trazer salvação para a minha vida. Somente Ele pode aliviar as minhas dores. Ninguém mais pode fazer isso. Jonas está ciente disso, irmãos. É aquilo que Abacuque está clamando, Senhor, eu sei que tu ficarás irado contra o teu povo, a justiça ainda do Senhor ainda virá, a Babilônia ainda não veio, eu sei que haverá destruição, morte, dor, sofrimento, angústia, mas Senhor, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te que nós somos o teu povo ainda.
Essa, irmãos, quando Jonas está dizendo, eu sei que a mão que está me afligindo, a mão que está me disciplinando, é o Senhor que está fazendo isso. E aí ele continua. E ele diz, se o Senhor está fazendo isso, lançado estou de diante dos teus olhos. Irmãos, e coisa que eu acho mais linda nesse texto. Ele diz, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Tornarei porventura a voltar a ter comunhão com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que é fogo consumidor. Esse Deus que é ira, que é justiça, que está me disciplinando, que está me oprimindo. Mas eu sei que lá, nos átrios do templo, lá onde o Senhor está, há delícias perpétuas, há salvação, há graça, há misericórdia, há amor, há bondade. Eu sei que onde o Senhor está, há vida. Será, Senhor, que eu poderei ainda a ter comunhão contigo? Esta é a pergunta de todo pecador desobediente, obstinado nos seus pecados. Ó Senhor, será que eu ainda poderei ter comunhão plena contigo? Será que o meu coração ainda se inflamará novamente por louvores a Deus? Será? Eu sei que você já passou por isso. Eu sei que você já se perguntou, será que Deus ainda vai ouvir as minhas orações? Será que eu poderei novamente ter comunhão com Deus, irmãos? Satanás faz isso conosco. Ele lança dúvidas em nossa cabeça. Lembre-se, ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Ele não pode mais fazer aquilo que ele fez com Jó. Olha, está vendo, Jó só é o que é porque ele está cercado de bênçãos e tal. Ele não pode mais fazer isso. Satanás não pode mais fazer isso. Não pode mais fazer isso diante de nós. Porque a obra de Cristo está perfeitamente cumprida. A obra de redenção nossa está cumprida. Lembre-se, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz, agora, pois, nenhuma condenação há. Não há mais condenação. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Então, o que é que Satanás faz? Ele fica lançando dúvida em nossa mente. Ele fica falando, nos acusando. Quem já leu O Peregrino, quando ele está passando no Vale da Sombra da Morte, ele diz que ele está passando um lugar, ele não consegue ver nem a estrada direito, tão perigoso que é. E vem Satanás, vem demônios por trás dele e começa a lançar acusações. E começa a lembrar o peregrino de momentos que ele fracassou. Em momentos onde ele errou, onde ele desobedeceu, onde ele foi negligente. Para que aquilo possa o desencorajar na sua caminhada. Essa era a dúvida de Jonas. Será que a minha desobediência custou-me a salvação? Será que o meu pecado custou-me a presença do Senhor? Será que eu tornarei porventura a ver o teu santo templo? E por que ele está dizendo isso? Olha o que aconteceu com ele por causa do seu pecado. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele diz, eu estou lançado no mais profundo abismo e os ferrolhos estão trancados. Daí a interpretação de muitos dizer que Jonas morreu. Mas aqui é a aflição da alma e de fato ele estava morto. Por quê? Porque ele não poderia sair daquele peixe nunca. Os ferrolhos estão trancados.
Era o dente do peixe. Não sai. Como é? Vai. Não tem como sair. Assim, muitas das vezes, nos encontramos por causa dos nossos pecados. Sem saída. Todas as portas fechadas. Não há como sair dali. Estamos totalmente aflitos, desanimados, desmaiados, mas não é por causa de aflições, por causa da perseguição do nome de Cristo, mas é por causa do pecado. E o próprio Senhor nos levou ali. Isso, irmãos, é maravilhoso. Quando o Senhor nos fere, porque Ele nos fere para que nós reconheçamos que nós não somos nada. Ele nos fere para que nós reconheçamos que Ele é tudo. Olhe só quando Jonas começa a reconhecer. Ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, ainda não foi o fim. Ele diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Eu estava morto, estava no fim da linha, não havia esperança para mim. Eu estava dentro de um ventre de um peixe, mas eu sei que o Senhor pode, e o Senhor tirou Jonas da sepultura. O Senhor levanta Jonas. Somente o Senhor pode fazer isso. E ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando dentro de mim eu já me encontrava sem forças. Olha só o que ele diz: eu me lembrei do Senhor. Como eu me lembrei do Senhor? Por que eu me lembrei do Senhor? Volte um pouco antes. Quando os marinheiros perguntam a ele: quem és tu, de onde vem, como é seu nome, como é, por que tudo isso? Ele diz o quê? Sou hebreu e temo ao Senhor. E o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que declaração tão importante, né? Está recitando o credo, parecia. Deus do céu criou o céu e a mar. Deus do céu criou a terra e o mar. Vejam só, irmãos, ele sabia quem era Deus. Lembrar de Deus, quando ele diz: eu me lembrei do Senhor. Este lembrar do Senhor aqui, irmãos, ele reconhecer que somente o Senhor podia tirar daquela situação. É quando ele chega nas profundezas da sua alma, quando ele chega nas aflições mais profundas da sua alma, ele entende que só o Senhor pode tirar ele daquela situação. Eu me lembrei do Senhor. Agora, olha a que parte mais linda é essa. E subiu a ti a minha oração. Onde? No teu santo templo. Veja só o que diz o versículo anterior, aliás, os versículos anteriores, o versículo 4: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Tornarei porventura a ter comunhão contigo? Tornarei porventura a ter comunhão com Deus vivo? A resposta é: quando eu clamei verdadeiramente ao Senhor, Ele ouviu a minha voz. Onde? No teu santo templo. Isso é maravilhoso para nós, porque mostra que o Senhor está a todo tempo ouvindo o seu clamor. A disciplina do Senhor produz no homem arrependimento. O Senhor não nos disciplina simplesmente por maldade, vou oprimir, está muito pecado, eu vou bater nisto.
Você que é pai faz assim? Seu filho desobedece, você, não. Vem aqui, eu gosto muito desse momento. Você desobedeceu e eu amo esse momento. Por quê? Porque é nesse momento em que eu posso lhe bater. Se você não desobedece, eu não lhe bato. Um pai faz assim. Um pai disciplina o seu filho com o seu coração sangrando. O pai, quando vai disciplinar o seu filho, é por amor ao seu filho, para que ele não se endureça mais do seu pecado, para que ele não fique mais ainda obstinado. É para que ele então se quebrante, reconheça o seu erro, e vá embora e nunca mais cometa aquele erro. Assim é que Deus faz conosco. Quando Deus está nos disciplinando, Ele está, irmãos, trazendo para nós graça, amor, bondade. Foi visto aqui pela manhã, o irmão falando sobre a disciplina. Eu tenho dito isso na igreja. Não há pior castigo de Deus. Imagine aí o pior castigo de Deus. Levar os seus filhos. Você fere ou não? Você perder filhos. Eu fico pensando no príncipe dos puritanos, o mais iluminado de todos os puritanos, que foi o John Owen. Ele teve 12 filhos, 12. E nenhum deles conseguiu chegar à idade adulta. Todos morreram ainda quando crianças ou na fase da adolescência. Imagine só. E o que o Owen escreve. Então, é doloroso. Eu fico imaginando, cara, pastoreando, ensinando, escrevendo livros e os filhos morrendo. Imagina a vida daquele homem. Deve ter sido isso pesado muito, aflito muito o coração dele. É difícil isso. Mas esse ainda não é o pior castigo. O pior castigo não é você ser lançado de uma grave doença, de uma doença terminal, você está prestes a morrer. Este ainda não é o pior castigo. O pior castigo de Deus, irmãos, a sua vida, é quando Deus o deixa entregues aos seus próprios pecados. Está lá em Romanos capítulo 1. Deus os entregou às suas próprias concupiscências, às suas próprias paixões mundanas. Deus os entregou à sua própria mente pecaminosa. Irmãos, esse é o pior castigo de Deus, pior ira. Deus faz isso, irmãos. É porque Ele não está tratando como com filho ali. Mas quando Deus nos aflige, oprime o nosso coração, oprime a nossa vida, Ele traz disciplina por causa de um pecado, é porque Ele nos ama. Então, quando você estiver sendo oprimido por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, meu irmão, lembre-se disso. Versículo 8: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está dizendo, há algumas versões que diz aqueles que se entregam à falsidade, idolatria vã, aqueles que se entregam à desobediência. Isso é idolatria, isso é falsidade, isso é afastamento do Senhor, isso é ter o coração obstinado. Aqueles que se entregam, irmãos, à desobediência e acham que isso está totalmente incorreto. Veja só, eles abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, quando você diz, eu vou trazer solução para a minha vida, eu sei que ainda há uma luz no fim do caminho, eu não sei que luz é essa, mas eu vou atrás dessa luz. Você está totalmente abandonando o Senhor, Deus dos céus. Quando você se coloca sua vida ancora a sua vida em coisas terrenas,
você está abandonando a Deus. Então, vejam bem, quando você estiver aflito por causa do seu pecado, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Antes que o Senhor traga ainda mais disciplina. Porque se você é verdadeiro filho de Deus, eu quero lhe dizer aqui nesta noite, se você é de fato regenerado, nascido de Deus, quanto mais obstinado você tiver no seu pecado, mais Deus vai lhe apertar. Quanto mais você for endurecer o seu coração, se você for filho de Deus, Ele vai lhe apertar ainda mais. Lembram daquilo que eu falei há pouco, de forma brincadeira com nossas crianças? O que é que você faz quando seu filho diz não vou, não vou, não vou? Você deixa de mão. Lava as mãos. Se você ama o seu filho, você vai dobrar o castigo. Você vai dobrar a vara. E eu tenho uma certeza que Deus nos ama. E quanto mais nós endurecemos o nosso coração, Deus endurecerá ainda mais o castigo. Até o nosso coração ser quebrado, despedaçado, esmagado. E como diz o salmista Davi, que experimentou isso na sua própria carne, que Deus se agrada do coração contrito e quebrantado. Davi experimentou na sua própria carne isso. Vejam só, Davi endureceu seu coração. Quando Davi pecou, ele, Senhor, me perdoe. E foram pecados graves assim, né? Foi um pecadinho, um pecadilho, né? Como dizem por aí. Por exemplo, há crentes que dizem que não há níveis de pecado, né? De fato, não há. Todo pecado, ele é mortal. Entretanto, a nossa confissão, o nosso catecismo diz, a nossa confissão não, os nossos catecismos diz que há pecados mais odiosos do que outro. Então, há níveis onde Deus vai tratar isso de forma muito clara. Mas veja bem, Davi está lá no seu palácio, está vendo uma mulher nua, tomando banho. Ele vai, ele pode dizer, cobicei na minha mente, pequei contra o Senhor, oro, está perdoado. Mas veja só, a situação vai agravando. Ele chama então a mulher, manda buscar. Quando a mulher chega, ele pode ainda assim dizer, me arrependi de ter chamado essa mulher aqui. Mas não, ele tem relação sexual com a mulher, ele adultera. Aí ele diz, e agora? Essa mulher é engravida. Em nenhum momento nós vemos Davi pedindo perdão, clamando por perdão, clamando por misericórdia. E agora engravidou. Você não... Por exemplo, quando eu vou descobrir que tem um filho, geralmente é um mês depois, né? Porque tem a questão do ciclo, né, de ovulação da mulher. Então, olha só quanto tempo passa para ele descobrir que Batseba está grávida. Quando ele descobre, o que é que ele faz? Vou clamar perdão, Não, chame Urias, ele vai assumir. Olha só o agravamento, a situação ficando ainda pior. Dê alguma bebida a ele aí, para ele se animar, chegar em casa animado, que ele vai chegar da guerra cansado. Vamos animá-lo, para ele chegar em casa, né? E assumir o filho. Urias se embebeda e dorme. A cachaça da morte. Por quê? Porque ele dormiu, por causa da bebida, dormiu, morreu. Davi sai, então, a saída que tem é mandar para frente da guerra.
Então Urias morre. Vejam só o agravamento, vejam só. E em nenhum momento aqui nós vemos o quê? Arrependimento, em nenhum momento vemos quebrantamento de coração, em nenhum momento vemos contrição. E ele vai passando por isso. Mas quando é que ele se arrepende? Certo dia ele acorda e... Eita, rapaz, o que eu fiz foi muito grave. Ele se arrepende somente quando o profeta Natã vem a ele. Conta uma história. Não vem nem repreender assim, né? Conta uma história. E Davi, eu estava até brincando na escola dominical, que Davi escolhe o castigo. Né? Davi escolhe o castigo. Quando ele diz, ele foi lá e roubou a única ovelha que o dono da ovelha tinha, né? A lei já dizia isso. Aí o que é que Davi diz? E matou, né? E comeu a ovelha, a única que tinha. E o que é que Davi diz? A lei diz que deve ser restituído quantas vezes? 4 vezes. Pela ovelha que foi morta, foi roubada e quantos filhos de Davi morrem? Exatamente 4. O filho de Batseba, Amon, que foi morto por Absalão, e no fim da vida de Davi, Davi já velhinho, dizendo, ficou barato, ficou por 3. Adonias é morto por Salomão. 4 filhos. Mas Davi só reconhece o seu pecado quando ele é repreendido por Natã. Meu irmão, lembre-se disso. Quando você estiver no vale do pecado, sendo apertado por Deus, sendo aflito por Deus, sendo angustiado por Deus, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não vá para longe de Deus. Não tente buscar solução nas suas próprias ideias. Mas clame ao Senhor. E agradeça ao Senhor pela aflição que você está passando. Veja só. Mas com a voz do agradecimento. Olha, agradecimento por quê? Tempestade, passar 3 dias no ventre do peixe, cercado de água, a cabeça dele já tinha as algas na cabeça dele, ele diz, na mais profunda treva, não tinha nem luz lá dentro do ventre do peixe, totalmente desconforto, os dentes do peixe fechados, ferrolhos trancados, apenas à espera da morte. Mas ele diz com a voz do agradecimento, porque Deus não desistiu de mim. Porque o meu Deus me sustentou. E o meu Deus, como diz o texto, me fez subir da sepultura. Por isso, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Quando você estiver passando por isso, lembre. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela vara que o aflige. Porque esta vara não é o cálice da ira do Senhor. Lembre-se, o cálice da ira do Senhor foi bebido por Cristo na cruz do Calvário. Esta vara é a vara do amor. É a vara da misericórdia. É a vara da graça. Agradeça ao Senhor por isso. Quando você estiver assim, Senhor, por quê? Não. Faça que nem Jeremias na sua profecia. Se alguém quiser queixar, queixe-se do seu próprio pecado.
E ele finaliza com uma expressão fantástica: ao Senhor pertence a salvação. Por isso eu clamo, por isso eu busco, por isso eu me ponho de joelhos diante do Senhor, quebrantado. É isso que Jonas está dizendo. Porque eu sei que salvação só há em Deus. Que Deus nos ajude a isso, irmãos. Não é fácil. Não é fácil estarmos sendo afligidos, a vara batendo no nosso lombo. Nós alegres e satisfeitos. Dói. Fere. Sangra. Mas lembre-se que o mesmo Deus que faz sangrar, o mesmo Deus que quebra, o mesmo Deus que quebranta, é o mesmo Deus que te levanta da sepultura. É o mesmo Deus que limpa todas as tuas feridas. É o mesmo Deus que enxugará dos seus olhos toda lágrima por causa do pecado. Por isso, irmão, clame ao Senhor. Não esqueça disso. Não despreze esta palavra do Senhor. Faça como Abacuque, na tua ira, Senhor. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que vai vir disciplina. Mas, Senhor, na tua ira, lembre da tua misericórdia. Lembre-se o que Davi disse. Natan disse: escolha. Você pode cair nas mãos de Deus, e você pode cair nas mãos de quem? Dos homens. Não foi isso a escolha de Davi? E Davi escolheu o quê? Cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Aí você olha esse texto e diz: oh, que glória, Deus é misericordioso. Tirou 4 filhos de Davi. Um filho estuprou a filha. Um filho se deitou com todas as suas mulheres na frente do palácio, em plena luz do dia, com todos vendo. Um filho usurpou o seu trono. Mas sem dúvida alguma, mesmo com toda a vara do Senhor batendo e castigando Davi, ele disse: o Senhor é misericordioso, porque é. Porque ao Senhor pertence a salvação. Porque nós podemos perder o mundo todo por causa dos nossos pecados. Mas lembre do Salmo 51. O que é que Davi mais pede? Parecido com isso que Jonas diz: ainda verei o teu santo templo. Davi diz: não me repulses da tua presença. Não me mandes para longe de ti, Senhor. Por isso ele está dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Por isso, quando você estiver sendo afligido, lembre-se disso, irmão. A tua salvação está em Deus. É Ele te disciplinando. E você caminhando em direção a Ele mesmo. E clamando: Senhor, me perdoe. Tenha misericórdia da minha alma. Que Deus nos abençoe, irmãos.